Olá amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do Hobby Legal. Quem começa a conhecer esse hobby vai acabar tendo logo contato com as histórias de botijas e tesouros perdidos. Entre outros motivos, antigamente não existia bancos, e era de costume se enterrar moedas e objetos de valor em um local de fácil acesso da casa. Daí o surgimento do termo botija, que era um vaso antigo, geralmente de barro, aonde se costumava guardar água. Essas histórias do passado, junto com a quantidade enorme de ouro que existia no Brasil, fez surgir no folclore e na imaginação popular diversas lendas e contos fantásticos. Bolas de fogo, espíritos, visagens, que são um tipo de alucinação, e que por vezes protegem e assombram o local do tesouro, como também às vezes mostram o local para que alguém desenterre e finalmente quebre a maldição. Existem praticantes do detectorismo de relíquias que são aficionados por essa modalidade de buscar tesouros perdidos, usando detectores de profundidade, como o Mineouro ou Acer. Quem gosta desse tema não pode deixar de se inscrever no canal dos Caçadores de Relíquias, do meu amigo Cícero. Bom, agora que vocês conhecem melhor esse tipo de detectorismo, vamos às histórias que eu separei para esse vídeo. O Tesouro Encantado. Essa história foi contada por um colega, amigo meu. Conta ele que a bisavó e a tia-avó dele, quando criança, moravam na colônia Rio Verde, perto do município de Campo Largo, no Paraná. Município com forte imigração italiana e que já teve mineração de ouro. Conta ela que, quando criança, começou a ter sonhos sobre um tesouro dentro de uma árvore oca. Alguém no sonho falava com ela e mandava ela ir buscar. Um dia ela tomou coragem e foi procurar a tal árvore oca ao redor da fazenda. Ela procurou muito e muito. Finalmente ela achou uma árvore especial. Mas ao chegar, ela não conseguia ver dentro do buraco. Mesmo com medo, ela aproximou e colocou a mão lá dentro. Foi aí que, para espanto, começou a tirar notas e mais notas de dinheiro antigo. Ela tirou todas as notas que conseguiu, abraçando elas todas junto ao avental, e voltou correndo para casa para mostrar para a mãe dela. Quando ela entrou dentro da casa e viu a mãe, ela falou: "Mãe, Virgem Santíssima, olha que dinheirama!" Mas assim que ela falou, o dinheiro desapareceu na frente das duas. A mãe ficou comovida. Você tinha que ter lavado em água corrente antes de chamar por santos. Ela também tinha sonhado com o dinheiro. Por muitos e muitos anos, elas voltaram a tal árvore, esperando que o fenômeno se repetisse, o que nunca mais aconteceu. O Galo de Fogo, um tesouro jesuíta. Essa história também é real. É sobre a mãe de um colega detectorista lá da comunidade. Ele conta que quando a mãe era nova, vivia em uma fazenda em Jaguariúna, Santa Catarina, terras que antigamente pertenciam aos jesuítas. Quando ela era criança, o irmãozinho dela acabou falecendo, ao cair de uma árvore bem grande. Fato esse causou muita tristeza. Na casa tinha um fogão daqueles bem antigos, todo feito de tijolos de barro, com abertura para colocar lenha. Aconteciam várias visagens, em toda a fazenda. Às vezes, os moradores ouviam um galo cantar dentro da casa dela, principalmente perto da meia-noite. Eles iam investigar e nunca achavam nada. A mais impressionante e assustadora das visagens era na cozinha da casa dela. Aparecia um galo de fogo em cima do fogão, durante a madrugada. Mas como eles eram muito religiosos, achavam que isso era assombrado, e não mexiam com o fogão. Mais tarde, toda a família se mudou e ela saiu de lá. Muitos e muitos anos depois, ela ficou sabendo que o comprador da fazenda cavou embaixo do fogão. E acreditem, acabou desenterrando um pote cheio de moedas e lingotes de ouro, exatamente como os jesuítas guardavam. O cara ficou rico, saiu de lá, comprou várias fazendas no Mato Grosso. Como a gente pode imaginar, a lembrança causou muita tristeza na vida dela. E esse meu colega, ainda hoje, tenta procurar as outras botijas no local. Esse é o legado de direito e herança que os antepassados deixaram para ele.
A Botija do Avarento. Essa história vem da minha família, pessoal. Há mais de 80 anos, meus tios-avós vieram no Mato Grosso depois de juntar um dinheiro por lá. Compraram uma fazenda muito abandonada perto de Campo Mourão, no norte do Paraná. Começaram a criação de gado leiteiro. E o primeiro ano foi de bastante prosperidade, com o nascimento dos meus primeiros primos. Aí começaram o que eles chamam de os incômodos. Primeiro, a minha tia começou a ver sombras de uma pessoa passando pela borda da mata. Começaram a vir pedras sendo jogadas na casa durante a noite. Os cachorros também ficavam assustados e nunca viam ninguém. Um dia, após colocar todas as roupas no varal para secar, a minha tia foi almoçar. Quando voltou, todas as roupas estavam em cima do telhado e não tinha nenhum vento. O pior foi na ordenha. Após ordenhar o gado, os bujões eram fechados para serem mandados para a cooperativa de leite. Começaram a aparecer fezes de gado dentro do leite. Meu tio chegou até verificar todos, um a um, e amarrar eles com corda. Mesmo assim, o fenômeno acontecia. Mesmo o bujão estando lacrado por corda, aparecia fezes de gado. Foi nesse tempo que eles procuraram ajuda, e ficaram sabendo que as terras eram de um homem muito avarento, que morreu sozinho. Existia também a desconfiança que ele tinha escondido botijas por lá. Chamaram um padre, que foi diversos domingos abençoar a casa e fazer orações, e fizeram várias correntes. Assim todos os incômodos pararam, e ela falou que enquanto estiver viva, ela não vai atrás dessa botija. Bom pessoal, agora é a segunda parte do nosso vídeo, que são os tesouros mais famosos. Pitangui, a sétima cidade do ouro, fundada em 1690 por bandeirantes paulistas, fica na famosa Estrada Real, a principal ligação que os portugueses tinham para trazer todo o ouro das Minas Gerais. De tanto ouro que existia por lá, e de tão abundante que era, os portugueses comentavam que as pepitas mais pareciam batatas, e que quando chovia, a água das montanhas fazia brotar ouro no chão, e eram achados até por crianças. E muitos moradores garantem que, por aquelas bandas, ainda há lavras de ouro escondidas do conhecimento do homem. Quase 3 séculos depois, pessoal, imensos buracos, semelhantes a cisternas, e que serviam para ajudar na ventilação das minas, ainda são encontrados nas montanhas do município. Imaginem só. A garrafa de ouro. João Antônio, caboclo e garimpeiro, retirava do solo o ouro e trocava por alimentos, roupas e outras mercadorias, guardando o restante em um garrafão de barro, como era costume da época. Um dia a garrafa de ouro ficou abarrotada e ele resolveu vender. Mas certa noite, numa roda de amigos, ele abriu o bico a respeito de seus planos e teria dito que estaria indo para a cidade, vender a garrafa e ficar rico. Mas ele percebeu que falou demais e, no dia seguinte, temendo ser morto, acabou por esconder a garrafa perto da Estrada Real. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o João, mas é o que é dito que ele nunca achou mais a garrafa. Tem gente que procura essa garrafa até hoje. Estaria perto de um jequitibá rosa, ou mesmo dentro do tronco, era o costume da época, ou alguma trilha ou barranco da estrada. A Botija da Grameleira. A lenda conhecida é do escravo Casimiro, que roubou grande quantidade de ouro do seu senhor, que incluía até garfos e facas de ouro puro. Ele enterrou debaixo da grameleira. Dizem que o pote recheado com metal continua lá, nessa fazenda, mas quem se atreve a retirá-lo é agredido pelo espírito do negro. Dizem que os detetores param de funcionar, as pessoas ficam com febre ou sentem fortes dores nas costas. A lenda diz que ninguém conseguiu arrancar essa botija até hoje, e a árvore permanece lá. Mas a história mais famosa de Pitangui é o Tesouro Perdido. Essa história de um português minerador muito rico que ficou doente e decidiu enterrar o tesouro e tratar em Portugal. Lá ele ficou sabendo que tinha poucos dias de vida e decidiu então escrever uma carta ao filho que ficou no Brasil, usando códigos para que os outros não soubessem. A carta se extraviou e nunca chegou nas mãos do filho. Em 1920, ela foi achada. Pelo menos 3 pessoas a leram. Essas pessoas registraram em cartório e decidiram partir para buscar o tesouro e compartilhar o ouro, mas nunca o encontraram. Estava escrito na carta: tenho vida para poucos dias,
Descubra a boca da mina, que está tapada de pedra e terra socada. Tem ferramentas e valores de mais ou menos 10 a 11 toneladas de ouro. A boca da mina está na ponta da serra, Olho do Sol. Para descobrir o Olho do Sol, alguns aventureiros recorreram a pais de santo, videntes e até religiosos. Chegaram até quebrar uma pedra que tinha inscrições em um local. A mina, se ela existe, está em Serra Cruz do Monte, por onde passou um trecho da Estrada Real, que ligava o município à vila de Sabaraçu, atual Sabará. Existe hoje a crença que a mina esteja selada, como nas antigas tumbas egípcias. O que você acha? É isso aí. Pitangui é fantástica, pessoal. E ainda hoje os aventureiros vão lá explorar aquelas matas e aquelas montanhas. Dizem que se você esperar uma chuva forte e se embriagar no mato, ainda pode ter a sorte que a água traga ouro para fora. Você acredita? Bom, na verdade acho que preciso passar minhas férias lá. Pois é, pessoal. Eu poderia fazer vários vídeos sobre botijos e tesouros enterrados no Brasil. Realmente a gente tem muita história. Mas eu escolhi esse vídeo Vou contar uma história para vocês que eu achei sensacional. José Pontes. Foi me Ouçam passado só a história que ele vai contar. que aqui caía bola de fogo de noite e havia a turma escutava várias vozes. E foi aqui nesse lugar que ao cavar encontraram a botija de ouro. Essa botija de ouro, quando foi se cavar, o cara cercou entre lados de cruz, porque o inimigo era grande. Segundo informações que contaram para mim, era terrível alguém conseguir suportar em sua sã consciência. E esse senhor conseguiu, que ia passando e foi avisado e veio, cavou e conseguiu retirar a botija. A botija não era para ele e acabou perdendo tudo. Acabou tudo, morreu família. Essa história chegou até mim e me comoveu contar para vocês porque veio de bocas de pessoas de grande caráter e honestidade. Conversando com essa pessoa, ele contou para mim o que foi passado aqui. Era terrível ao ver que algo anormal se encontrava por aqui na hora da retirada da botija de ouro. Muitas das vezes nós relembramos as histórias antigas que os nossos avós diziam de botija de ouro e parece que desacreditamos. Muitos pensam que é lenda, mas foi aqui que esse senhor retirou a botija que o fez um homem rico e ao mesmo tempo um homem destruído pela perdição. Muitas das vezes o ser humano busca as coisas que não é dele, busca as coisas que, segundo informações, escutavam bola de fogo que caía aqui, escutavam vozes chamando, vozes implorando, vozes chorando, pessoas chorando, crianças chorando, e esse senhor se aventurou a vir retirar aqui, porque segundo informações dele, quando se retirava o ouro enterrado, a alma se salvava. Mas, infelizmente, é uma história para boi dormir, porque a realidade é que o diabo e os seus demônios, aqueles avarentos que enterravam, de tanto destruir os escravos, de fazer os escravos de animais, de tantas mortes, com o senhor escondiam perto de uma figueira ou de uma árvore de nome que ele soubesse que durava muito tempo, para depois ser retirado. E muitos não retiraram, que talvez foi na época quase da escravidão. Então as almas penadas acabaram, os demônios em grande quantidade começaram a perseguir o local e as pessoas que passavam, assustando. E esse senhor teve a coragem de enfrentar esse demônio. Talvez eu acho que a resistência não foi muito, porque depois acabou ele sofrendo pior, ficou mais pobre do que era. Porque antes ele era pobre, mas tinha sua família. Perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens, ainda até o que tinha foi lhe tirado. Por isso digo para você, não acredite no demônio, não faça pacto com o demônio. O Satanás é o ser
mais mentiroso existente na Terra. É, pessoal, qual que é o verdadeiro tesouro que a gente busca na nossa vida, né? É de pensar. Mas eu vou deixar vocês aí com o Nildo Oliveira e com o vídeo do dia que ele achou a botija lá no Nordeste, cheio de moedas antigas, da época do Império, momento cheio de felicidade. Dessa vez não tem fantasma, só alegria. Espero que tenham gostado, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam. Um abraço, é isso aí. Tchau, tchau.